todos. Primeiramente quero agradecer ao convite, particularmente nas pessoas do professor Giovanni e do Roberto, um companheiro de longa data. Pela breve estrada que eu tenho aqui na Unesp, já percebi duas coisas: que o trabalho está em crise, em função da paralisação, e que não tenho tempo livre porque me deram apenas 20 minutos para expor um texto que eu preparei e agora vou tentar lê-lo. Confesso que me sinto extremamente incomodado com o microfone na mão, etc. Vou tentar me sair o melhor possível. Esse texto que eu vou ler e vou pular algumas coisas, e depois a gente busca resgatar isso no debate. Ele tem basicamente uma referência que foi citada pela colega, que é o Paul Lafargue, depois algumas menções a Gramsci, Marx e Lukács. Chamei esse texto até utilizando uma expressão do Lafargue no Direito à Preguiça, chamei esse texto de uma estranha loucura das relações entre trabalho e tempo livre. As transformações geradas no âmbito do trabalho, das práticas sociais e da sociedade geral, em torno das rearticulações promovidas pelo capitalismo mundial, de modo a superar as crises sobrevindas das suas possibilidades históricas de valorização, tem múltiplas faces e desdobramentos heterogêneos. Se de um lado produzem resultados que são muito favoráveis ao capital, enfraquecimento e desarticulação das entidades organizadas dos trabalhadores, tendo sua contrapartida nas políticas de integração, a denominada cultura organizacional por meio da responsabilidade social da empresa, aumento da produtividade, diminuição de custos por meio dos processos de intensificação do trabalho, apologia da polifuncionalidade e da polivalência ancoradas em novas teorias de gestão da força de trabalho. De outro, geram tensões e desequilíbrios. Acentuação do desemprego estrutural, pauperização da população, mesmo em países centrais, precarização do trabalho, que ameaçam corroer o tecido social e implodir normas e valores. Tais transformações sofrem a mediação do processo de racionalização social, que converte as esferas, outrora com alguma independência da racionalidade da produção, imediatamente permeadas por essa racionalidade. A economia torna-se o locus privilegiado da ideologia, fortalecendo a falsa ideia de que a vida deve se voltar para a produção alienada, numa sociedade de produção abundante que hierarquiza e converte seus produtores em consumidores e seus pretensos cidadãos em defensores desse possível consumo. Assim, se quando há carência de produção, a economia é vital para a sobrevivência humana, e se essa carência já foi superada, real ou potencialmente, a vida deveria se voltar àquilo que poderia ser feito pelas máquinas e por uma organização social do trabalho mais racional, que evitasse o trabalho desnecessário para a reprodução humana imediata. Isso parece implicar que a queda das normas e valores faz parte do movimento do capital, uma vez que esse torna cada vez mais abstrata a vida do cidadão. Parte da problematização aqui apresentada tem como referência o texto de Paul Lafargue, O Direito à Preguiça. No texto em tela, nos defrontamos com uma aguda crítica ao denominado direito ao trabalho e, em seus desdobramentos, à subjetivação por parte da classe que vive do trabalho, dos desafios históricos que representam as práticas e as mediações que transformem seu ser assim em ser para si. Afirma Lafargue: uma estranha loucura
aposta-se das classes operárias, das nações onde impera a civilização capitalista. Esta loucura tem como consequência as misérias individuais e sociais que há 2 séculos torturam a triste humanidade. Esta loucura é o amor pelo trabalho, a paixão moribunda pelo trabalho, levada até o esgotamento das forças vitais do indivíduo e sua prole. Em vez de agir contra essa aberração mental, os padres, economistas, moralistas, sacrossantificaram o trabalho. Pessoas cegas e limitadas quiseram ser mais sábias que seu próprio Deus. Pessoas fracas e desprezíveis quiseram reabilitar aquilo que seu próprio Deus havia amaldiçoado. A estranha loucura que inquieta e instiga a reflexão de Lafargue aparece como segue, aspas, e dizer que os filhos dos heróis do terror se deixaram degradar pela religião do trabalho, a ponto de aceitar após 1848, como uma conquista revolucionária, a lei que limitava a 12 horas o trabalho nas fábricas. Eles proclamavam como sendo um princípio revolucionário, o direito ao trabalho. Envergonhe-se o proletariado francês. Somente escravos seriam capazes de tamanha baixeza. E se as dores do trabalho forçado, se as torturas da fome se abaterem sobre o proletariado, em número maior que os gafanhotos da Bíblia, foi ele que as invocou. O trabalho que em junho de 1848 os operários exigiam, armas nas mãos, foi por eles imposto às suas famílias, entregado aos barões da indústria, suas mulheres e seus filhos. Com suas próprias mãos demoliram seus lares. Com suas próprias mãos secaram o leite de suas mulheres. As infelizes, grávidas, que amamentavam seus filhos, tiveram de ir para as minas e manufaturas, curvar a espinha e esgotar os nervos com suas próprias mãos. Estragaram a vida e o vigor dos seus filhos. Lafargue compreende que a racionalidade capitalista se articula na intensificação do trabalho e, em contrapartida, na crescente degradação espiritual e material de seus sujeitos fundamentais, os trabalhadores. Porém, ao compreender a dinâmica desse processo, reconhece que a sua descrição não representa maiores dificuldades, pois trata-se de descrever males suficientemente conhecidos, reconhecidos por todos aqueles vinculados à busca das possibilidades de transformar as relações sociais capitalistas. Para Lafargue, o grande desafio, a imensa tarefa a enfrentar nos limites do contexto histórico que vivencia é, frase dele, convencer o proletariado de que a palavra que eles inocularam em mente é perversa, de que o trabalho desenfreado a que se entregou desde o começo do século é o mais terrível flagelo que assola a humanidade, de que o trabalho só se tornará um condimento, uma paixão útil ao organismo social, quando for sabiamente regulamentado e limitado ao máximo de 3 horas por dia. Isto é uma tarefa árdua, acima das minhas forças. E ele acrescenta: a paixão cega e homicida do trabalho transforma a máquina libertadora em instrumento de sujeição de homens livres. Sua produtividade os empobrece. E a partir daí, Lafargue tenta analisar um pouco qual é a função social da burguesia e como é que a classe trabalhadora responde a essa tensão. Diz ele que a burguesia vai, a partir desse contexto, exercer uma dupla função que ele caracteriza da seguinte maneira: a fim de desempenhar sua dupla função social de não produtor e superconsumidor, o burguês teve não apenas de violentar seus modestos gostos, perder seus hábitos laboriosos de há 2 séculos e entregar-se ao luxo desenfreado, às indigestões, às depravações sifilíticas, como também teve de subtrair do trabalho produtivo
uma enorme massa de homens a fim de conseguir auxiliares. Em contraposição à dupla função da burguesia, a dupla loucura dos trabalhadores. De um lado, a subordinação aos processos de racionalização, hierarquização, normalização e exploração da capacidade de trabalho. De outro, a abstinência vegetativa, a impossibilidade de usufruir do tempo e da riqueza socialmente produzida. E mais, incorporar em um processo no qual, frase de Lafargue, o grande problema da produção capitalista não é mais encontrar produtores e redobrar suas forças, mas descobrir consumidores, excitar seus apetites e neles criar falsas necessidades. Dessa perspectiva, cabe a Lafargue indagar. E aí está o seu questionamento. Será que os operários não compreendem que, sobrecarregando-se de trabalho, estão esgotando suas forças e as de sua prole? Que desgastados se tornam inválidos para o trabalho antes do tempo? Que absorvidos, embrutecidos por um único vício, já não são homens, mas pedaços humanos? Que estão matando em si mesmos todas as belas faculdades humanas para deixar em pé, luxuriante, apenas a loucura furibunda do trabalho? E alargando sua problematização, acrescenta: se extirpando do peito o vício que a domina e que avilta a sua natureza, a classe operária se levantasse em sua força terrível, não para exigir os direitos do homem, que não passam dos direitos da exploração capitalista, não para reivindicar o direito ao trabalho, que não passa do direito à miséria, mas para forjar uma lei de bronze que proíbe o trabalho, além de 3 horas diárias, a terra, a velha terra, tremendo de alegria, sentiria brotar dentro de si um novo universo. Mas como exigir de um proletário corrompido pela moral capitalista uma decisão viril? Preguiça, tenha piedade da nossa longa miséria. Preguiça, mais das artes e das virtudes nobres, seja o bálsamo das angústias humanas. Considero que o texto de Lafargue possibilita resgatar parte das raízes históricas do tema para debate aqui proposto, ou seja, o das relações entre trabalho, tempo livre e estranhamento. Confesso que ao tentar produzir este escrito, senti no âmbito de meus limites o sentimento de Lafargue. Talvez seja razoavelmente possível, em virtude dos acúmulos teóricos pertinentes às análises sobre a sociabilidade burguesa, citar e descrever as formas e os tempos históricos da sociedade capitalista. Entretanto, a inquietação, o sentimento de impotência, a dificuldade de estreitar concepções de formação humana e práticas formativas nucleadas no ser social trabalhador permanecem, tensionando a possibilidade histórica de transformar e radicalmente superar as relações sociais que alimentam essa estranha loucura. No laço de limites e indagações das necessidades imanentes ao estranhamento e ao tempo tensionado entre o que está sendo e o que poderia ser, assumo como parte de minha presença neste encontro o propósito de debater alguns aspectos que avalio essenciais ao entendimento das relações entre trabalho, tempo livre e estranhamento. Mas diante da fragilidade exposta e do desafio assumido, pretendo incursionar nessa temática referenciada em Marx, Gramsci e Lukács. Gramsci indicou um itinerário analítico no qual os processos sociais e culturais produzidos por instituições cristalizadas historicamente na Europa, que se realizavam nas práticas sociais dos indivíduos, não podiam ser plenamente entendidas se desvinculadas das transformações na base produtiva. Criticava os defensores da cultura europeia por desejarem,
entre aspas, a mulher embriagada e o tonel cheio, donde derivaria toda a resistência à introdução de novo ser social e uma nova forma de produção material da vida humana. Insistia na compreensão do processo de ruptura, ao mesmo tempo de continuidade histórica do modo de produção capitalista, a partir da articulação da economia com a materialidade instituída das relações sociais. Seria necessária a compreensão das mudanças sociais e da produção de um novo homem, dos processos de formação do sujeito no âmbito do trabalho e dos processos de reprodução social. Considere-se que o pensador italiano referia-se a determinada fase histórica do capitalismo, quando as relações sociais de produção e a produção das relações objetivadas na política, bem como as características da base produtiva, pareciam mais explícitas, quando a destruição criativa, característica da modernidade, apresentava-se com maior nitidez do que o momento histórico do capitalismo atual, quando a incerteza, a indeterminação, a compreensão da realidade como construção da linguagem, realidade essa aprendida por meio das denominadas metodologias efêmeras, favorece o presentismo, o individualismo, ou, em outras palavras, a redução da vida humana à sua imediatez subjetivada. Essa parece ser a base objetiva de onde se origina a tensão entre a apropriação da realidade social na subjetividade e o horizonte de possibilidades do dever ser que o indivíduo põe para si em suas ações, especialmente por meio do trabalho ou em função dele e de sua ausência. Trata-se, como bem desenvolveu Gramsci, da construção de um novo ser social, sob novas condições objetivas, sociais e naturais. As relações entre o trabalho e a racionalização da cultura, bem como a formação do sujeito, tendem a instituir-se de forma complexa, dinâmica e de difícil entendimento, num contexto de ruptura e simultânea continuidade histórica, quando as reformas de todas a natureza, com destaque para as reformas do Estado e, particularmente, as reformas no âmbito da educação, tornam-se eventos fundamentais da vida social e política. No capitalismo, os processos sociais são complexos. O processo produtivo mundializado socializa cada vez o homem, o sujeito, por meio dos processos de reprodução social. O processo econômico global constitui, de uma determinada forma, consoante um determinado momento histórico do capitalismo, os sujeitos do trabalho e da prática social. Ao mesmo tempo, a economia capitalista é uma economia de tempo de produção por meio do desenvolvimento das forças produtivas, especialmente neste início de século. Isso, historicamente, tem produzido o potencial aumento progressivo do tempo livre, ao lado da exclusão social. Porém, contendo em sua potencialidade a possibilidade de uma sociabilidade do homem para si, não em si. E aí faço referência a Lukács, aludindo a Marx, e isto me parece um suposto para a gente tentar entender essas relações entre trabalho e tempo livre estranhamente. Diz Lukács, aludindo a Marx: economia de tempo, no entanto, significa relação de valor. O próprio trabalho simples, voltado apenas para o valor de uso, é uma forma de sujeitar a natureza ao homem, para o homem, tanto na medida em que transforma de acordo com suas próprias necessidades, como na medida em que vai dominando os seus instintos e afetos puramente naturais e, por este meio, começa a formar as suas faculdades especificamente humanas. O fato objetivo de que a legalidade econômica tende à economia de tempo produz diretamente a divisão do trabalho, cada vez mais em nível mais pleno. Isto é,
dá origem cada vez mais a um ser social com um nível de sociabilidade mais pura. Deste modo, esse movimento, independente do modo como interpretem as pessoas que dele participam, é um passo adiante na realização de categorias sociais a partir do seu ser em si original, até um ser para si, sempre mais ricamente determinado e sempre mais efetivo. Acontece que a encarnação adequada deste ser para si, da sociabilidade efetivada, que se realizou a si mesma, é o próprio homem. Não o ídolo do homem isolado em geral, abstrato, que nunca existiu, mas ao contrário, o homem na sua concreta praxe social. O homem que com suas ações e nas suas ações encarna e torna real a espécie humana. Bom, a partir daí eu tentei resgatar a discussão de Lukács, apontando que o ponto de vista de investigação metodológica do capitalismo é realmente pensarmos na teoria do valor desenvolvida por Marx em O Capital e nos manuscritos, especificamente pensar nos manuscritos dentro daquela racionalidade da economia política que me parece que está posta hoje na base desta discussão. Um processo de racionalidade que afirma e nega o homem ao mesmo tempo, que por um lado o considera como a essência da propriedade privada por meio do trabalho e ao mesmo tempo busca essa racionalidade lhe negar o tempo todo a possibilidade histórica de se apropriar das condições da sua existência. Isso foi algo que eu desenvolvi, que agora não vou ter tempo livre, como eu disse, para expor. Talvez no debate isso se torne novamente importante. Mas eu gostaria de retomar um pouco uma citação de Marx, quando ele fala da constituição do indivíduo nos manuscritos, que me parece que vai esclarecer um pouco mais esse pressuposto. Há, pois, segundo Marx, uma tensão real entre a constituição do indivíduo e o movimento da totalidade social, que se funda por meio do trabalho e se reproduz por meio das relações sociais orientadas pela racionalidade da economia política. Esta racionalidade, que orienta o complexo de relações sociais, tem consequências antagônicas ao homem, o que implica dizer que a tensão referida tem de um lado o homem que se afirma como tal por meio do trabalho e ao mesmo tempo nega-se por ação oposição da totalidade social, mediada pelos processos de reprodução social da economia política. Na esfera da reprodução social, segundo Marx, todo indivíduo busca criar mecanismos que satisfaçam suas necessidades, originadas segundo a lógica da economia política. Necessidades que podem ater-se ao indivíduo, porém que se antagonizam com o coletivo do ser social. Segundo Marx, e aí a citação de Marx, cada homem especula sobre a maneira como criar no outro uma nova necessidade para o forçar a novo sacrifício, ou colocar em nova dependência, para o atrair a uma nova espécie de prazer e, deste modo, a ruína. Cada qual procura estabelecer sobre os outros um poder estranho, de maneira a encontrar, assim, a satisfação da própria necessidade egoísta. Com a multidão dos objetos, cresce igualmente o reino das entidades estranhas a que o homem se encontra sujeito. Todo produto novo constitui uma nova potencialidade de mútuo engano e roubo. O homem torna-se cada vez mais pobre, enquanto o homem necessita cada vez mais de dinheiro
para se apoderar do ser hostil. O poder do seu dinheiro diminui em proporção inversa com a massa da produção, isto é, a sua necessidade aumenta à medida que cresce o poder do dinheiro. A necessidade do dinheiro constitui, portanto, a verdadeira necessidade criada pelo moderno sistema econômico e é a única necessidade que ele produz. A quantidade do dinheiro torna-se progressivamente a sua única propriedade importante. Assim se reduz a si, no seu próprio desenvolvimento, a uma entidade quantitativa. E já me avisaram dos limites do meu tempo livre, então apenas faço uma menção de como precisamos, na minha compreensão, entender um pouco essa questão do tempo. Retomando uma frase de Marx sobre o tempo de trabalho. Mesmo se desaparecer o valor de troca, o tempo de trabalho continua sempre a ser a substância criadora da riqueza e a medida dos custos que a produção exige. Ora, o que constitui a riqueza real da sociedade é o tempo livre, o tempo de que dispõe, quer pelo usufruto dos produtos, quer pela livre atividade, que não é como o trabalho regulamentada por um objetivo externo que é preciso atingir e cuja realização é uma necessidade natural ou um dever ser social. E aqui se repõem os limites, as fragilidades, os impasses, os desafios, pois o tempo aqui tensionado é o tempo que ainda não é, mas pode ser. É o tempo das possibilidades históricas produzidas no âmbito dos embates entre capital e trabalho. Para o capital, torna-se necessário o controle do tempo, seu domínio, objetivado na racionalidade das normas, da produtividade, da qualidade total. Mas também se torna permanente a sua naturalização, a busca constante por abstraí-lo e dissociá-lo da história, por representá-lo ora caótico ou linear, ora irreversível, ora indeterminado. O tempo, parte dessa estranha loucura, é sempre o do respeito, da obediência, da disciplina, da memória institucionalizada. Mas, fundamentalmente, o tempo é aquele que, no âmbito da produção de valores de uso, deve ser racionalmente extraído, consumido, ora prolongando-o ao extremo, ora transformando em mínimo com base nas denominadas inovações tecnológicas. O tempo deve ser economizado na produção e na vida útil das mercadorias. O tempo socialmente necessário é a razão de ser do lucro, mas seu sujeito fundamental é a classe que vive do seu trabalho, ou, em outras palavras, para a presença e ou ausência deste trabalho todo o tempo. Para este sujeito social, o tempo limita qualitativamente sua inserção no processo de produção de valores e quantitativamente abstrai suas reais condições de existência no processo de troca. Um tempo marcado pelas necessidades, pelos processos formativos em suas múltiplas dimensões, um tempo de lutas, conflitos, avanços, recuos, um tempo de fortalecimento e de fragilidades, um tempo que precisa permanentemente ser conquistado, compreendido, transformado, um tempo de persistência revolucionária, um tempo que é expressão, mediação e objetivação de confrontos, um tempo entendido e investigado como categoria ontológico-social, um tempo de tensão de cada particular com a totalidade social, um tempo ético-político na perspectiva de objetivar a genericidade humana, um tempo da irreversibilidade dos acontecimentos sociais, um tempo de escolha, um tempo possível,
um tempo livre para a emancipação das necessidades radicais, um tempo de criação, um tempo onde essa estranha loucura seja um tempo inútil, quem sabe um tempo passado. Obrigado.